Olá, o pauta especial de hoje vai falar sobre os 30 anos da Jornada da Mulher Espírita de Alagoas. Que movimento é esse? Como surgiu? Vamos falar também sobre turismo. Maceió tem mantido uma alta média de ocupação nos últimos meses. A quem devemos esse resultado? Fica com a gente, o pauta especial está começando agora. Todos os anos, durante uma semana, temas como homossexualidade, aborto, convivência familiar são amplamente debatidos por mulheres da doutrina espírita. Aqui em Alagoas, esse movimento acontece há 30 anos. Aqui comigo a coordenadora da Jornada da Mulher Espírita, Conceição Farias, que vai explicar para a gente como tudo começou. Afinal de contas, não são 30 dias, nem 30 horas, são 30 anos. Como foi o início disso? Esse início se deu por conta de companheiras de Pernambuco e de Paraíba, que nasceu um movimento de Jornada e Semana da Mulher Espírita, exatamente na Paraíba, e não foi por uma mulher, foi um homem que teve a ideia, o senhor José Teixeira, que percebia que as mulheres, além da potencialidade dos trabalhos de assistenciais na Casa Espírita, também se disponibilizavam e tinham eloquência na comunicação, na voz, e falavam com muita fidelidade da doutrina. Então ele convidou, chamou estas mulheres e disse: vamos fazer um encontro com a mulher, só a mulher fala neste encontro. Foi abraçada a ideia e começou na Paraíba, Pernambuco abraçou a ideia das paraibanas e em seguida Alagoas, nos anos 80. Lá Paraíba, Pernambuco já tem seus 50 e tantos anos de edição, 40 e tanto, esta questão. E nós vamos, graças a Deus, já na 30ª edição. Desculpe a ignorância, mas o espírita lembra assim da costela, quando se retrata nesse momento em que o homem criou a jornada feminina, não? Com certeza. A gente lembra e eles são muito atuantes. Eles estão muito presentes conosco, dando muito apoio. É que só a mulher, neste período, é que fazem as palestras, mas o homem também trabalha, o homem também ajuda, não resta a menor dúvida. Porque o que seria do homem sem a mulher e o que seria da mulher sem o homem, não é mesmo? Verdade, cada um com seu papel. Agora, ele surgiu no momento em que a mulher não tinha conquistado tanto espaço assim. Exatamente. Como palestrantes, não, na época. Era bem reduzido o número, assim, se numa cidade, se num estado, uma ou duas usavam da palavra, já era muito, assim, uma questão de duas. E, por isto, este senhor teve esta ideia. Não, elas são uma fonte de comunicação também, um instrumento de comunicação. Então, vamos trazer essas mulheres para trazer a palavra também, trazer a divulgação da doutrina espírita. E a senhora sente diferença dos primeiros anos para essa jornada que se aproxima? Sinto, porque a gente percebe que vai crescendo assim a atenção daqueles de toda a sociedade. Quando se fala na jornada, a gente percebe que os meios, inclusive de comunicação, abrem suas portas, a sociedade está ligando, se comunicando com a gente, querendo informação sobre determinadas palestras, em que locais, em que horários, exatamente para se fazerem presentes. E através nestas oportunidades se torna mais confortável para a gente, Miguel Torres, exatamente por conta de que são muitos que, por onde a gente passa, esta divulgação que a gente coloca está sensibilizando, despertando consciências, ao tempo que conforto e consolação é uma coisa fundamental, é uma coisa realmente que não deixa de acontecer. Ontem estivemos na Rádio Gazeta e tivemos assim a oportunidade nesse momento de divulgação, confortar pessoas que estavam desoladas, bastante tristes, por conta de irmãos seus, de pais que haviam partido, que haviam desencarnado. Então, é um momento na divulgação deles. O que é isto? O que é? A morte existe ou não existe? Como está? Como estão os meus? E então, naquele momento que a gente explica, que a gente então
está despertando, sensibilizando, confortando e consolando. Já pela manhã, também na TV Pajuçara, essa questão desta família, uma situação muito triste que aconteceu, né? O jovem matar as duas irmãs, inclusive se suicidar. Então, pessoas aflitas, revoltadas, por que isso? Por que isso? Aí, o momento da divulgação, a senhora está lidando com isso, e o que é isso? Por que isso? E muita gente diz, está faltando Deus no coração, seria Exatamente. isso? Porque eu conheço muito ateu que não seria incapaz de cometer tal atrocidade. Exato. Em sã consciência, não Isso. vamos condenar ninguém. De forma alguma. De forma alguma. Exatamente com o conhecimento da doutrina espírita e com o evangelho que ele trouxe, que a gente deixa uma mente mais aberta a determinada situação. Porque há um emaranhado de coisas, de situações, já que somos seres eternos, que somos viajores, né? Caminheiros das trevas para a luz, a treva da ignorância. Então, com desorganizações mentais, desorganizações do eu profundo, desse ser eterno, repentinamente eu tenho um rompante, uma atitude desastrosa perante a sociedade e, primeiramente, perante a minha consciência e perante Deus. Então, a gente, quando explica a situação que Jesus nos trouxe, os seus ensinamentos e a explicação destes ensinamentos através da doutrina, a coisa se torna mais claro e eles dizem, poxa, realmente, há uma razão nisto. De forma que depois a gente sai super feliz pelo o que a jornada vem cumprindo, porque a gente escuta, é muito bom, a gente sente-se em paz depois de ouvir. Que bom! Então, ela está cumprindo o objetivo, a jornada. E é isso que nos conforta o coração. E se eu estou entendendo bem, a senhora quer dizer que uma doutrina, a leitura do Evangelho, ou o caminho, né, o encontro da luz, ou ter uma religião é muito importante para o ser humano. Há quem diga também, como pai, que o filho sem religião é um filho que falta uma parte. Como o pai também sentiu isso. Por isso que é aconselhável que os pais escolham a religião, mas que também não obriguem seus filhos a ter essa mesma religião. Eu acho que isso é livre-arbítrio, é escolha. Com certeza. Né? Enquanto pequeninos, nós somos educadores primeiros destes pequeninos. Então, onde eu vou, estou levando eles como meus exemplos. Se eu tenho, neste momento, um segmento religioso, eles me acompanham. É dever do pai educar seu filho, primeiramente, na questão da ética moral. E não há ética moral maior do que a de Jesus. Então, busca a religião, como você se expressou, elas todas nos levam a Deus, o mesmo caminho. E essa bússola maior de retorno ao Pai é Ele, Jesus. Então, não importa a religião. Agora, o importante é que depois, como você expressou bem, Miguel, depois eles escolham. Deixe que dentro eles dessa escolham. pluralidade, né? E o tema deste ano, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com as cores do Brasil. Brasil, isso. A gente vê isso aqui. Alguma referência, assim, alguém pensou assim, vamos aproveitar que está todo mundo aí envolvido com Copa do Mundo, vamos já trabalhar essas cores aí. O Brasil realmente é um país que tem pluralidade, uma dimensão continental, muitos brasileiros, e um espaço, né, de retomada, um espaço de escolha também da sua religião, né? Exatamente. O Brasil, Coração do Mundo, a gente se inspirou exatamente no livro de nosso querido Humberto de Campos, O Irmão X, através de Chico Xavier. Ele então nos traz que realmente o Brasil é o país, coração do mundo. Ele está exatamente localizado no coração do mundo. E então o Jesus, percebendo que na Palestina haviam deturpado o que ele trouxe, então ele pensou em levar para outras terras
E que terras essas? Foi exatamente o Brasil escolhido, porque na época em que ele assim pensou, Jesus é o regente do nosso planeta, do nosso mundo, o governador do nosso mundo. Então, o Brasil, na época, estava apenas habitado por primitivos, que eram os índios, e logo depois chegariam os africanos, infelizmente na condição de escravos, mas eram povos humildes e simples, povos preparados para receber com sentimento a mensagem dele, porque lá na Palestina não tinham entendido, havia já muito acentuado o egoísmo, a vaidade, o orgulho, então se tornou guerra a questão de religião. Até hoje está por lá esta situação. Mas aí foi baseado no livro do nosso querido Humberto de Campos, também porque este ano estamos completando 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente a palestra inicial, da abertura assim, 150 anos iluminando consciências do Evangelho segundo o Espiritismo e seguindo, então, distribuímos os capítulos do Evangelho, porque precisamos esclarecer que muitos pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho à parte, criado pelo Espiritismo, criado por Kardec, e temos escutado a expressão, é o Evangelho de Kardec. Não, não é o Evangelho de Kardec, é o Evangelho de Jesus, trazendo os versículos de João, Mateus, Tiago, Lucas, e trabalhado pela espiritualidade superior, não é pelo homem, porque estão lá as mensagens, esclarecimentos de Santo Agostinho, São Luís, Santo Antônio de Pádua e tantos outros, explicando exatamente o Evangelho de Jesus. É só abrir e estudar, então o indivíduo vai ser esclarecido que não é Kardec, não é de Kardec, nem é o Espiritismo que criou. Então, vamos distribuir durante a semana, iluminando toda a nossa capital, nosso estado, com os capítulos, os versículos, a mensagem de Jesus. Não vim destruir a lei, a aliança da ciência e da religião, a discussão de há muitas moradas na casa do meu pai, destinação da terra, uma discussão importante. Isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Tem também bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Também honrai o vosso pai e a vossa mãe, laços de família, uma discussão também. Ser perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, não é verdade? Tem muita gente cuidando mais do corpo do que do espírito. Esquecendo do espírito. E o Brasil, coração do mundo, que é a pauta central. Muito obrigado, Exatamente. Conceição, pela entrevista. Ok, obrigada também, Miguel, obrigada à TV Educativa por nos abrir o espaço. Nós vamos para um breve intervalo.